Obrigado, Senhor, porque você nos deu a oportunidade para esta noite aprender cada vez mais a Tua palavra, aprender cada vez mais os Teus princípios, e nós queremos Te agradecer, Senhor, porque você é tão bom para nós. Obrigado, Pai, porque você concedeu a nós essa igreja para poder nos alimentar, para poder nos consolar, para poder nos acolher. Obrigado, Pai, por essa igreja tão extraordinária, Pai. Obrigado pelo povo que congrega nela, Senhor, que tem nos conduzido para caminhos maiores, caminhos mais altos. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos Te render graças, Pai, porque você tem feito grandes coisas em nosso meio, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Grupo Louvor, muito obrigado. Deixa eu abrir aqui a minha arma. Já ouviu isso? Falar de Deus é arma. Agora só é poderosa quando ela é aberta, colocada para dentro de você, no seu coração e saindo pela sua boca. Se ela estiver somente assim, ela não vai ter o efeito esperado, porque não vai passar de papel e tinta. Parece algo escandaloso, mas não é. A palavra só tem poder quando ela entra em você e ela é falada por você e é praticada. Amém? Hoje nós vamos falar de um tema extraordinário. Na verdade, esse tema é espetacular. E eu tenho certeza que com o conhecimento que nós teremos hoje, o que está travando a tua vida, o que está fazendo com que as coisas fiquem emperradas, vão ser desemperradas hoje. Amém? Coisas no teu casamento, nas tuas finanças, na tua vida espiritual, ou seja, em todas as áreas que você imaginar, hoje vai ter resultado. Então, que assunto é esse, pastor Ricardo? Fale logo. Por incrível que pareça, ele é bastante simples. Não, pastor, eu queria algo mais difícil de fazer, feito na mão. Quando o profeta disse, vai, mergulha aí 7 vezes. Ele, não, é como se estivesse tão fácil. E o servo dele disse, se uma coisa difícil ele pedisse, você não faria? Ele faria, então por que não faz isso que é fácil? Então, por trás de pequenas instruções, ou de instruções fáceis, existem grandes resultados. E quando nós consideramos isso, nós vamos experimentar o extraordinário de Deus. E por incrível que pareça, por mais simples que seja o evangelho, pessoas complicam ele e não resolvem a vida dela, porque elas creem de uma maneira errada. Então, para de falar, pastor Ricardo, diga o que é. Então, o tema de hoje é o poder de criação das suas palavras. As suas palavras têm um poder de criar coisas. Parece algo óbvio, mas eu vou trazer, imergir com você na palavra de Deus para a gente trazer uma compreensão melhor disso. Por mais que a gente saiba as coisas que é certo e que é errado, mas nós muitas vezes não praticamos. E isso faz com que os resultados que acontecem na nossa vida é tudo consequência das nossas escolhas. E uma delas é do que a gente fala. O primeiro ponto que eu queria abordar é simplesmente nós entendermos como Deus considera o poder da palavra. Deus, ele é o autor e criador de todo o universo. Deus nos criou. Deus é mais inteligente que todos nós juntos aqui. Então, se Deus sabe de uma coisa e transmitiu para a gente, devemos considerar. E uma afirmação que eu vi de um livro de um grande homem de Deus, ele fala mais ou menos assim. Ele disse, nada acontece no universo se não falar. Aí eu digo, nossa, se não houver palavras, não vai acontecer. Eu digo, vamos lá nas bases bíblicas. A primeira de todas é o próprio Deus usando a palavra na criação do universo. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 1, no verso 3. É logo no início a primeira palavra que Deus fala para criar algo. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 3. Não é difícil de abrir em Gênesis, né? Então por isso que eu vou já ler. Disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Deus podia muito bem, com o poder dele, porque ele tem poder máximo possível, ele entrar numa meditação profunda, tocar os dedinhos assim, cruzar as pernas, fazer uma meditação e o mundo surgir, de repente as coisas surgirem. Mas Deus não fez assim. Deus simplesmente falou. E quando Deus falou, aconteceu. E quando as coisas foram acontecendo, Deus podia ser de várias formas, fazer um comando no computador e fazer as coisas acontecerem automaticamente.
Mas Deus usou um princípio, uma lei espiritual que ele estabeleceu, que é o poder da palavra. E esse poder ele usou para a criação de todo o universo. E o que eu acho interessante que vai discorrendo nos demais versículos, no verso 6 ele também fala: e Deus disse, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. No verso 11, e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Então vemos em Gênesis capítulo 1 que Deus falava e assim acontecia. Deus falava e assim acontecia. No verso 20, diz assim, disse também Deus, fala comigo, disse Deus. Deus não pensou, diga assim, Deus falou. Olha o que Deus diz, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Ou seja, Deus criou os peixes e criou as aves. Mas olha no verso 22. E Deus os abençoou para eles serem fecundos. Só a bênção de Deus, Deus me abençoou e Deus abençoou ali, então vai dar certo. Mas Deus simplesmente não colocou a mão, Deus simplesmente não jogou um óleo ungido, Deus abençoou e falou o quê? Olha, dizendo, Deus abençoou fazendo o quê? Deus não abençoou alisando a cabecinha dos animais, jogando um pozinho mágico, não. Deus abençoou dizendo, Deus abençoou dizendo, olha o que Deus está determinando, ele sede fecundos. Multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. E toda vez que Deus falava, acontecia. Toda vez que Deus falava, acontecia. Tudo que Deus fala, acontece. E o que é que o inimigo das nossas almas quer fazer? Colocar em dúvida, em xeque, o que a palavra de Deus diz. Parece óbvio que a palavra de Deus é mais poderosa, se tem Satanás aqui e Deus aqui, Deus fala uma coisa, Satanás fala outra, em quem a gente deve acreditar? Em Deus. Não é tão simples, mas o que é que ocorre conosco? Vem crise, vem falta, vem desgraça, nós cremos nas palavras que o inimigo lança. E o pior de tudo, nós falamos a palavra que o inimigo está falando, que não vai dar certo. Ele disse, eita, não vai dar certo. Isso é impossível. Enquanto Deus disse, para aquele que crê, tudo é possível. Mas entramos num momento, eu acredito, de extasia mental, ficamos estagnados, e às vezes não compreendemos esse poder tão forte da palavra de Deus. E quando nós percebemos isso, às vezes é tarde demais, quando vem uma desgraça, mas graças a Deus ainda tem como você restaurar. Muitas pessoas dizem, como é que faz para restaurar problemas? Com a palavra. Um primeiro problema que foi resolvido se chama a salvação das nossas almas. Estávamos perdidos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, automaticamente quando você peca, você está condenado ao inferno. Porque você tem que receber uma recompensa do seu erro, que é o quê? A morte espiritual, a morte... consequentemente, a sua morte física. Mas Jesus Cristo resolveu isso. E Jesus é o quê? É a palavra. Então, como Deus resolveu o problema da perdição da humanidade? Enviando a sua palavra, que é Jesus Cristo. Então, entende o significado? A palavra, o poder da palavra. Então, quando a palavra entrou em nossas vidas, nossa vida foi transformada e mudada. Só que não é simplesmente só Jesus entrar no nosso coração, na nossa vida, e a gente dizer, Jesus é o nosso Senhor. Não é somente isso, mas nós devemos andar como Jesus andou. E vemos que Jesus, ele via o que o Pai fazia e fazia as mesmas obras aqui na terra. Jesus comparava isso. Tanto é que na matéria caráter de Deus, é muito ministrado sobre isso. Pessoas acreditam que Deus destrói e Jesus cura. Não, Jesus imitava o que Deus fazia. Deus é bom, o diabo é que é ruim. Em João capítulo 10, verso 10, diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então a palavra veio para que nós venhamos a ter vida e vida em abundância. A palavra veio para isso. A palavra veio para isso, para trazer vida, para trazer abundância. E Deus, ele está limitado, entenda bem essa palavra limitado, pela palavra que ele proferiu.
Como assim, pastor? Porque Deus ele é soberano. Primeiro ponto. O que é soberania? Ele não presta contas a ninguém para fazer algo. Ele não vai pedir autorização a alguém. Eita, eu vou criar um universo, eu vou pedir autorização a alguém. Não. Ele simplesmente manda, é o chefe, é o acima de todos. Ninguém está acima dele, ele é soberano. Só que Deus também colocou a sua palavra como soberana. Entende que Deus é soberano, mas também a palavra de Deus é soberana. O que é que isso quer dizer? Quando Deus fala, aquela palavra não pode voltar. Não pode se desfazer. Não pode falhar. Então, quando Deus diz algo, Deus está limitado, olha aí, pela palavra que Ele proferiu. Porque aí sim, a palavra ela tem que ser cumprida. Então, por isso que nós podemos confiar em Deus e confiar na sua palavra, porque quando Ele fala, vai acontecer. E muitas vezes Deus nos dá porções disso, através de uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Deus fala ao nosso coração que vai acontecer algo. Sabe o que Deus quer? Deus quer que você segure nessa palavra e não largue. Acredite, o que acontecer, aconteceu, mas a palavra de Deus vai cumprir. Minha esposa estava compartilhando o testemunho de uma jovem que ela está para ir para um outro país, e ela precisou sair do emprego dela. Só que a empresa na qual ela trabalha não demite. Se quiser sair, peça demissão. E pedindo demissão, perde os benefícios, perde um bocado de coisa, fica preso no FGTS. E ela estava, acredito, que ela conversou com minha esposa, não sei a atenção no coração dela, um pouco preocupada. Só que minha esposa me lembrou algo que ela compartilhou com essa jovem. Ela disse, meu esposo tinha uma palavra de Deus no coração de sair da empresa que ele estava. E a empresa não demitia. Sabe o que foi que eu fiz? A certeza que estava no meu coração, simplesmente eu transpareci para o meu gerente. Eu disse, olha, eu vou querer sair da empresa porque eu tenho uma direção de Deus. Deus falou comigo quando estava no culto para abrir uma empresa. E o meu tempo aqui já acabou. Então eu quero que vocês me demitam. Não, isso é impossível, a empresa nunca faz isso, nunca fez isso. Eu digo, pois eu não vou pedir demissão porque eu não tenho a empresa pronta. Eu vou precisar do recurso, do FGTS e tudo, para poder abrir a empresa, por causa de uma direção de Deus. Aí ele disse, não, a empresa não faz isso. Eu digo, não tem problema, vai acontecer. Fale com o gerente seu superior. Ele foi lá, falou, e aí, como é que foi a conversa com o gerente? Olha, ele parabenizou, disse que para você seguir sua jornada, que vai ser bem, você vai prosperar, muito bom, não sei o quê, mas ele não pode lhe demitir. Eu digo, não tem problema, eu espero. Porque vai acontecer. Ele disse, não, mas não pode ficar aqui. Eu digo, calma, eu não sou uma pessoa irresponsável que vai ficar fazendo as coisas de qualquer jeito. Então atenta a isso, viu, queridos? Não fica querendo no teu braço fazer as coisas acontecer, fazendo coisas erradas. Que eu podia muito bem faltar um dia, chegar atrasado, para eles serem forçados a me demitir. Não, a bênção de Deus não está assim não. Sabe o que aconteceu? Produzir cada vez mais. Ele ficava até constrangido, porque eu mandava foto de ações comerciais, que as pessoas não estavam fazendo, mas eu estava fazendo. Sabendo que eu não estava mais com coração, entenda, na empresa. Eu sabia que eu não tinha um futuro mais na empresa. Então, para que fazer isso? Ele dizia, Ricardo, obrigado. Eu digo, é minha obrigação ser bom. Chegou o ponto que, eu acredito que uns 2, 3 meses depois, ele chegou para mim, olha, a empresa vai te demitir. Eu digo, aí aquela plaquinha, né? Eu já sabia. Mas como é que eu conquistei isso? Porque eu segurei uma palavra, a palavra entrou no meu coração e saiu pela minha boca. Sabe o que aconteceu? O universo teve que cumprir a palavra que estava saindo da minha boca. Imagina, tudo que você fala, o universo, ele vai ter que se amoldar para fazer com que aquilo nasça e produza na sua vida. Desde pequenas coisas até grandes coisas. Em Marcos capítulo 11, verso 23, vamos abrir lá, Marcos capítulo 11. Esse versículo ele é bastante conhecido, muito falado, principalmente por Kenneth Hagin. Nós falamos muito porque a base do rema que nós aprendemos são os ensinos de Kenneth Hagin. O ministério Verbo da Vida, a doutrina do Verbo da Vida está baseada nessa doutrina da fé, palavra da fé, na qual Kenneth Hagin nos mostrou e nos trouxe. Em Marcos capítulo 11, deixa eu pegar no... Coloca aí no telão. No verso 23.
Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, diga comigo, alguém disser, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, diga, não duvidar, no seu coração, mas crê que se fará, diga assim, crê, que se fará o que diz, e assim será com ele, diga, assim será com ele. Olha com calma. Se quem disser, diga comigo, alguém. Disser, a este monte ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Falar, não duvidar, ou seja, crer, e qual o resultado? Acontecer. O mais interessante é que essa palavra, no original grego, ela quer dizer quem, essa palavra alguém. Quer dizer quem disser, qualquer pessoa que disser. Uma tradução que eu gosto é a da em inglês, que é, eu não sei se pronuncia assim, é whosoever, que quer dizer, seja quem for. Seja quem for, se falar e não duvidar, acreditar, vai acontecer. Isso já resolve um bocado de problema, porque às vezes a gente fica com esse sentimento de injustiça. Chega uma pessoa que não é cristão, tem uma pessoa que, sei lá, é um pai ruim, é um ladrão, sei lá, um prostituto, que for, a desgraça que for, quando vê a pessoa está se dando bem, está prosperando, as coisas estão acontecendo, quando essa pessoa vai fazer alguma coisa, dá certo, e quando você vai fazer, dá errado. Aí diz, não, Senhor, injustiça, é Satanás ajudando. Eu tenho certeza. E comigo é Satanás atrapalhando. Aí quando vê a pessoa vai e dá tudo certo. E quando você chega, vai fazer as coisas, dá tudo errado. Aí diz, o problema é Satanás. E Satanás no trono. Glória a mim, né? Não é? Sabe qual a maioria dos problemas do crente? Se chama língua. Porque você desfaz aquilo que você está crendo. A partir do momento, muitas vezes já aconselhamos pessoas, pastor, ele queria que orasse por tal fulano, meu filho, meu marido, não sei o quê. Eu digo, tá certo, vamos orar, olha, faça isso, faça aquilo, tá certo. Aí quando eu vou falar de novo com a pessoa, Deus conselha a pessoa, mas meu marido tem jeito não, pastor. Olha, já ouviu aquela expressão? Meu marido é uma benção. Essa palavra benção é uma incredulidade disfarçada de bênção. Porque você não está acreditando que ele é uma bênção. Está entendendo? Você está falando que ele é uma bênção, mas não acredita. Porque você fala trincando os dentes. Aí não funciona. É uma bênção. Eu estou declarando aquela bênção. Não é só isso. Ótimo. Melhor do que você dizer essa miséria. Bem melhor. Porque aí você não amarra a miséria na vida dele. E a miséria fica se multiplicando. Pelo menos você não prejudica ele falando miséria. Certo? Pronto, primeiro ponto, corta. Porque nós aprendemos desde pequenos, se seus pais não eram cristãos, se seus pais ou eram até cristãos, mas não tinham esse entendimento, sabe que eram as palavras que ele falava para você? Danado, sai daí menino danado. Esse menino é uma desgraça. Sabe o que é desgraça? Desprovido da graça. Danado é amaldiçoado, é condenado ao inferno. Aí você, esse menino é um danadinho, né? É um amaldiçoadinho, né? Vai, diz. Não, vai, pastor, não vai acontecer não, porque está saindo com amor, né? Não, está saindo a palavra e está gerando. Lembra-se que a palavra, as palavras são, imagina um recipiente. Dentro da palavra, ou ela tem fé, ou ela tem incredulidade, ou ela tem medo. Então, se sair da sua boca, aquela semente, ela vai ser plantada e ela vai germinar segundo a sua espécie. Então, se você falar uma incredulidade, vai surgir as coisas que você está crendo. Uma coisa é certo. Tudo que você falar vai acontecer. Tanto ruim quanto bom. E principalmente quando você fala cheio de convicção. Não, é impossível. Eu digo, é mesmo, é impossível. Eu fui tão corrigido pelo meu pastor, que eu não sabia que eu era tão incrédulo. Eu não sabia, graças a Deus, Deus me direcionou para eu estar junto do pastor Humberto. E quando eu estava conversando com ele, ele identificava na minha fala, que eu achava que era top, porque quando a gente está perto do pastor, a gente regula as palavras, né? A gente não fala de qualquer jeito. Né? E eu, perto do pastor Humberto, querendo ser o máximo espiritual possível, saía incredulidade. Eu digo, como é que ele encontra a incredulidade?
Às vezes eu dizia que não ia acontecer. Ele disse, é isso mesmo que vai acontecer. Não vai acontecer, não. Muitas vezes ele me repreendia. Sabe por que não vai dar certo? Eu digo, por quê? Porque você está falando. Eu digo, eita, pastor, é mesmo. Depois de tantas correções, tantos puxavantes de orelha, parece que o pastor Humberto virou sabe um anjinho no meu ouvido? Aonde eu estava, eu digo, não vai... Eita, lembro o pastor Humberto falando para mim que não vai acontecer, porque eu estou dizendo. Eu digo, vai acontecer. Vai dar certo. Eu não estou doente. Porque às vezes a gente quer ser o coitadinho, né? Ah, pai, eu estou doente. Olha, eu estou doente. Vai, continua. Mas pastor, eu vou mentir, Porque às vezes a gente fica querendo falar sempre a verdade, e fala até as coisas erradas. Eu vou mentir? Não. Como é que você faz para não mentir quando as coisas estão erradas? Quando você usa a sua fé. Você usa a verdade espiritual. Se a palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus você é curado, mas a situação natural diz que você é doente, você escolhe. Ou eu fico com a palavra, ou eu fico com a situação natural. Das duas formas você vai estar certo. Se você disser que está doente, você vai estar doente. É verdade. E outra forma, se você disser que é curado, também é outra verdade. Só que quando você pega a verdade espiritual, o que é que vai acontecer? O universo vai trabalhar ao seu favor, o seu organismo vai começar a gerar cura, e você vai ficar curado. Os cientistas, eles acham incríveis isso. Eles usam até o placebo. Já ouviu falar de placebo? Placebo é um comprimido chamado comprimido de farinha, ou de açúcar, popularmente falando. Pega duas pessoas, pega um comprimido que funciona e um comprimido de farinha. Eles estão com a mesma doença. Não são só duas pessoas, são várias. Pega um grupo e pega outro grupo. Para o grupo, com o remédio original, eles dizem, esse remédio aí é para combater essa doença. Eles tomam, naturalmente vai acontecer, eles creem naquele remédio também, a fé também entra em operação. Mas o grupo que pega o comprimido de farinha, acreditam naquela farinha sem saber que é farinha. Eu não digo que é farinha, tá? Só estou usando o termo, deve ser outra substância. Mas aquele comprimido que não funciona, não tem a substância para curar aquilo. E quando elas tomam, ficam curadas. Os cientistas ficam extasiados com isso. Eles falam que é o efeito placebo. Sabe o que é que eu digo? É o efeito da fé. Eu já fui propagandista do laboratório, propagava medicamentos. E tinha um medicamento que era a dipirona. Uma dipirona. Dipirona é para febre, para dor, né? E para fazer a propaganda, o médico lembrar do produto, tinha uma balinha de chocolate, que tinha o nome do produto. Então eu recebi sacos e sacos dessa balinha, então quando visitava o médico, deixava uma porção de balinha. Quem ia lá em casa, eu dava balinha. Então era balinha para tudo canto, eu chupava a balinha no meio do caminho. Só que tinha uma irmã da igreja, que eu dei umas balinhas para ela. Aí ela disse, eu não era pastor na época, Ricardo, olha, tu tem mais daquelas balinhas? Minha febre passou na hora. Aí eu digo, deixa eu te dizer, isso não é remédio, é confeito. Mas ela acreditava tanto que aquilo ia fazer efeito, e o que aconteceu? Fez efeito. Porque é o poder da fé. Então, quando a pessoa acredita, ela começa a falar, e começa a desenvolver o que fala. Se você acredita que vai dar certo, você começa a dizer que vai dar certo. Se as pessoas disseram, por exemplo, essa jovem, de sair do emprego, tu vai conseguir sair do emprego? Vou, tem uma palavra de Deus, vai acontecer. Não tem dúvida, vai acontecer. Como? Não sei. Simplesmente eu sei que vai acontecer. A parte de fazer não é sua. Deixa para Deus e a sua palavra fazer. Qual é a parte da gente? Falar, crer e simplesmente acreditar que já tem. Marcos 11, 24. A continuação do Marcos 11, 23. Coloca aí no telão. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, ou seja, precisa de uma ação vocal, crede que um dia vai receber. Não? Crede que recebeste. E se eu creio que eu já recebi, qual é o próximo passo? Será assim convosco. É muito simples. Tudo que eu pedir, tudo que eu falar, tudo que eu disser, creio que já tenho. Pronto. E qual é o próximo passo? Recebimento. Então, quando nós oramos, nós devemos orar e depois não devemos ficar pedindo de novo. Por exemplo, fila de cura. Oramos por aquela pessoa. Então, a pessoa tem que crer que recebeu. Orou de manhã, de noite, ela está na fila de cura, de novo. Eu digo, irmã, é outra doença?
Não é a mesma, é porque eu não fui curada. Sim, porque está dizendo. Mas se eu orar de novo por essa pessoa, nem eu mesmo estou acreditando na primeira oração que eu fiz. Porque eu sei o poder da minha palavra. E é porque pastor Ricardo é especial? Não. É porque é uma lei, é um princípio. A palavra tem poder. Eu uma vez eu liguei para uma prima minha, e conversando com ela, e ela começou a falar em incredulidade. Disse que a situação está difícil, que a gente é liso mesmo. Ela usa muito essas palavras. A gente é pobre porque a gente tem que comprar coisa barata porque a gente é pobre mesmo. E olha que ela não é pobre não, viu? Ganha bem. Ela e o marido dela. Mas ela atrai tanto isso. E eu fiquei tão inquieto. Eu digo, não pode. Eu digo, olha prima, não declara essas coisas não. Diz que vai dar certo, que é suprido, que o nosso Deus, segundo suas riquezas em glórias, há de suprir cada uma das suas necessidades. Porque tudo que você fala vai acontecer, quer seja positivo ou negativo. Ela, eu não acredito. Foi o que ela disse. Eu digo, como assim você não acredita? Não, porque Deus não vai permitir que mesmo se eu falar uma coisa negativa, Deus vai deixar que isso aconteça. Não, Deus não vai fazer isso não. Não, o pensamento dela até tem uma certa lógica. Mas o problema é que Deus já anunciou. Ele não pode voltar atrás com a palavra dele. É a mesma coisa você disser lá, Adão e Eva, chega lá Eva, pega o fruto, come, dá a Adão e Adão disse, olha Eva, se a gente comer a gente vai morrer. A Eva, não Adão, Deus não vai deixar que isso aconteça não. Deus é bonzinho. Não Eva, Deus não falou que se a gente comer o fruto vai morrer. Não, imagina essa situação, aí Adão come, aí chega para Deus, Deus tu não vai deixar isso acontecer não, né Deus? Ele diz, lembra que a palavra de Deus é soberana? Por mais que Deus não queira, vai ter que acontecer, porque a palavra tem que ser cumprida. Nós, como pais, podemos até dar um jeitinho, né? Prometer uma pizza a uma criança, né? Faça isso não, senão vai apanhar. Quando vê, não cumpre, né, a sua palavra. Os pais é muito disso, mas Deus, por mais que parta o coração dele, por mais que ele sinta, a palavra dele tem que ser cumprida. Porque senão ele não vai ser justo. E essa é a segurança que nós temos. Então, a palavra, se nós usarmos de uma maneira correta, ela vai ser para o nosso benefício. Esse princípio, essa lei espiritual do poder da palavra, é como qualquer outra lei, por exemplo, uma lei da gravidade. Se nós usarmos de maneira correta, nós vamos nos dar bem. Mas se eu me atirar de um prédio de 20 andares, acreditando que Deus não vai deixar que isso aconteça, eu vou me dar mal, porque eu estou fazendo mau uso dessa lei. E eu comecei a falar para essa minha prima, eu digo, não, está lá na palavra de Deus. E tem alguns versículos que eu queria que pudéssemos abrir. Está lá, um dos primeiros, vamos abrir agora em Provérbios, tá? Então abre lá a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 6. Desde antes de Jesus, o Espírito de Deus inspirou Salomão a escrever e a nos trazer instruções para termos uma vida melhor aqui na terra. Provérbios capítulo 6, verso 2. Diz assim, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca, estás preso com as palavras que saem da tua boca. Você é preso. Se você diz que você é vencedor, imagina, a palavra vencedor, junta de você, você fica pertinho dela. Ela lhe segura, não deixa você sair, você vai ficar comigo, você é vencedor. Da mesma forma, quando você diz que é derrotado, que não vai conseguir, vai acontecer aquilo que você fala. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Tem outros versículos, Provérbios capítulo 12, vamos lá. Olha o 12. Verso 13. Provérbios 12, 13. Diz assim, pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. A Bíblia diz que se você transgride com seus lábios, o mal vai estar enlaçado em você. A derrota vai estar enlaçada, a miséria vai estar enlaçada. E muitas vezes, por termos ouvido tanto que não podemos, nós falamos muito disso.
E não sabemos que estamos enlaçados. Da mesma forma como a minha prima estava falando, que ela era pobre, que não consegue, que ela é lisa, e acha bonito a palavra, eu estou liso. Vai, não, eu estou liso. Ele vai continuar liso. Quando você recebe seu salário, ele vai-se embora. Cadê ele? Foi-se embora porque está tão liso o saquitel, né? Que ele escorrega fácil. Se você diz, o meu salário chega, não chega até o fim do mês, e vai continuar não chegando. Eu vou para casa, não tem nada para comer. Começa a chamar a existência. O que nós temos é uma boca, uma língua para verbalizar isso e chamar tudo à existência. Tem um exemplo de um ele agora está ganhando muito dinheiro. Ele estava falando que ele era tão pessimista que o que é que ele fazia? Ele tinha baixa estima, porque ele estava acima do peso, ele se comprometia em dietas e não fazia. Então, além disso, ele acordava tarde, estava o despertador lá, ele botava soneca, despertador, soneca, despertador, soneca, soneca, soneca. Quando chegava no limite, ele já acordava de mau humor, já ia escovar os dentes, não tomava café porque não ia dar tempo, chegava no trabalho mal-humorado, chateado, e declarava que o dia ia ser ruim. E o que é que acontecia? O dia era ruim. Olha que situação. A palavra se cumpria do que ele estava falando. Só que um dia ele ouviu esse princípio. Eu não sei qual igreja ele era, se era católica, se era evangélica. Ele disse que era um cristão, mas que ia para a igreja, mas só ia por ir. Mas quando ele ouviu, essa palavra entrou no coração dele, ele mudou de atitude. Quer ver um teste? Faz o seguinte, estufa o peito, dê um sorrisão. Pronto. Viu a sensação que dá? Mudou rápido, em segundos você mudou, porque você tomou uma atitude. E a fé não é simplesmente, eu acredito. Vai acontecer. Você com atitude, você faz com que a fé, ela seja intensa. Sabe o que aconteceu? Ele tomou uma atitude e começou a mudar. Chegou no trânsito, sabe qual é a estratégia dele? Ele começou a dirigir com um sorrisão. E isso é científico, queridos. Nós produzimos endorfina, produzimos serotonina, dopamina, um bocado de mina. São neurotransmissores. Eu estudei isso quando... Há pessoas que têm depressão, elas têm baixa disso, baixa de serotonina, por exemplo. E quando você sorri, você inunda o seu cérebro de serotonina. E ocorrem as sinapses neurais, cerebrais, e faz com que você comece a ficar bem. E o que acontecia? Ele chegava lá no trabalho dele, bom dia, abraçava o gerente, abraçava todo mundo, falava, e o pessoal, tudo que ele falava tinha otimismo. E as pessoas, tá doido, é? Ele mudou da água para o vinho. Fazia 3 anos que ele não era promovido, ele foi promovido em poucos meses. Chamando a existência, tudo vai dar certo. Você quer uma pessoa do seu lado que acredita que vai dar errado, ou que é otimista que vai dar certo? Uma empresa também é a mesma coisa, viu? Você está lá, Jeová vai me promover. Jeová usa os homens. Viu? Eu estou aqui, nessa miséria de empresa. Essa minha chefe é uma Jezabel. O meu chefe é um Nabucodonosor, essa desgraça. Aí você diz que ele é Nabucodonosor, ele vai agir como Nabucodonosor mesmo, lhe oprimindo, fazendo toda a desgraça, e você lá como mártir cristão. Aí você usa, lembra que é uma benção, só que uma bênção carregada de energia e crendo, meu chefe é espetacular, meu chefe é uma bênção, ele é abençoado. Se você não consegue identificar isso nele, procure alguma coisinha. Meu chefe é inteligente, pronto, já começa, porque não é possível que ele está nessa posição, ele é inteligente. Você começa a chamar a existência, meu chefe me tolera, meu chefe gosta demais de mim. Quando vem aquela perseguição, minha chefe só me persegue, aí vai aumentando a perseguição. Está vendo? Sofro perseguição na empresa, sofro perseguição. Fale o contrário. Uma coisa que eu aprendi, quando o problema vem, sabe o que é? É um despertador para lembrar você para confessar. É? Chega uma conta, é uma lembrança. Todas as minhas contas pagas e dinheiro sobrando. Olha, uma coisa, meu porteiro já sabe. Quando eu vou pela portaria, ele vai entregar a correspondência. Quando ele vem com os papeizinhos, eu digo, é cheque? É dinheiro? Eu já chamo a existência. Eu digo, é conta, é? Eu digo, não, eu não quero ficar recebendo um bocado de conta. Ele diz, é dinheiro, é? Opa, eu quero dinheiro.
Aí ele, é o IPTU, é a CELP. Aí ele, mas chega dinheiro. Minha expectativa de chegar pro porteiro não é sair de perto do... Eu vou passar por debaixo assim, o porteiro não me vê para não me dar conta. Não. Tem algum cheque para mim? Tem algum dinheiro aí? Gera essa expectativa, chama a existência. E vai acontecer. É só viver uma vida otimista. Só que seu otimismo não é baseado no que você está vendo, mas no que você está crendo. O homem de Deus, eu li um livro de um homem de Deus, ele disse que Jesus falou para ele. Ele disse, eu falei para a minha igreja falar o que crê. Eles só estão falando o que estão vendo. E eles não estão tendo resultado, porque não estão falando o que crendo. Então se você só fala o que vê, eu creio que vou receber meu salário no final do mês. Não, isso é normal. Creia que vai receber aumento no que você não está vendo. Não fale o que está acontecendo. Crise, problemas, perdas. Não, comece a falar coisas. Traz isso do seu futuro, no seu futuro vai acontecer. Por quê? Somos predestinados, entenda bem, predestinados para o sucesso. É normal isso. Nós somos predestinados. Quando Jesus entrou, pronto, é sucesso. Essa pessoa vai entrar em sucesso. Só que quem é que compromete o seu sucesso? É Satanás, pastor. É Satanás. Não, é você mesmo. Por quê? Satanás nem pode lhe tocar? Praga alguma chega à sua tenda. Não. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Então Satanás nem pode lhe tocar. O que é que ele faz? Ele lhe assusta. Né? Ele diz, crise. Você, ai meu Deus do céu, crise, vamos correr, vamos fazer isso. Vai faltar. E diz, opa, agora está trabalhando para mim. Infelizmente é o que acontece. Mas vamos voltar para a palavra de Deus. Tem um exemplo na Bíblia, em Mateus 8. Vamos abrir lá. Mateus capítulo 8, verso 8. Sabemos que Jesus, ele fazia tudo isso que Deus fez. Falava. Lembra que Jesus falava a figueira? Falou a figueira? Não coma fruto de ti. E o que aconteceu? Ela secou. Jesus falou à tempestade e ao mar. E se acalmou. Jesus falou a um homem morto para ele ressuscitar. E o homem ressuscitou. Amém. Tudo que Jesus falava acontecia. Jesus falava para os demônios obedeciam. Então Jesus precisou falar. Ele estava fazendo o que Deus fez. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 11, verso 23 que a gente viu. No verso 22, fala assim. Tende fé em Deus. Mas existe uma tradução literal que diz assim. Tende a fé do tipo de Deus. Ou tende a fé de Deus. Como é a fé de Deus? Como é a fé do tipo de Deus? Falando. Eu falo, acontece. Deus disse, haja luz e houve luz. Então, o próprio Deus falou em sua palavra, deve ter esse tipo de fé. No livro de Coríntios, ou é 1 ou 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, diz, este é o espírito da fé. Crie, por isso, falei. O espírito da fé é, você acredita e você tem que falar. E olha em Mateus, capítulo 8, verso 8. Mas o centurião respondeu, Senhor, vamos ler o contexto. Melhor. Deixa eu abrir aqui para você. Mateus 8. No verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, ou seja, está definhando, está morrendo em casa. De cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele não estava com uma gripe, não estava com uma dor de cabeça, ele estava morrendo. Estava até sem andar e sofrendo muito. E olha o que Jesus disse, eu irei curá-lo. Jesus, ele já se antecipava, eu irei curá-lo. Não é, eu vou ver o que eu posso fazer. Eu vou lá, orar por ele, e se Deus quiser, ele vai ser curado. Não, Jesus já sabia que o que ele falava ia acontecer. Eu irei curá-lo. Então o centurião já estava certo que ia acontecer. Sabe o que o centurião falou? Mas o centurião respondeu no verso 8, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. E o meu rapaz será curado. Eu nunca tinha visto essa uma palavra. Eu dizia, ora por ele
E ele vai ser curado. Porque às vezes a gente quer falar várias palavras, né? Saia em nome de Jesus, eu te ordeno, e saia, e não sei o quê, e saia, 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 saia. Não, uma palavra é o suficiente. Olha o que Jesus fez, depois que ele falou isso. No verso 9 ele diz, pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados, as minhas ordens, e digo, a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. O que impressionou Jesus? A fé desse homem, que uma palavra era o suficiente. Uma palavra faz acontecer, independente de onde estiver. Às vezes nós somos tentados a não acreditar, né? Teve um caso de Deus deu uma palavra de conhecimento sobre uma hérnia umbilical, uma coisa assim, uma hérnia. E eu perguntei aqui, alguém está querendo oração por hérnia? E ninguém se manifestou. E eu fiquei, Deus está errado, né? Não, fiquei tranquilo, porque às vezes tem, mas a pessoa não quer. Então ela perdeu a oportunidade. Eu fiquei tranquilo. Depois, no final do culto, uma pessoa disse, pastor, olha, a minha nora ou é filha, ela está com hérnia umbilical devido à gestação. E eu saí de casa, ela estava sofrendo muito com dor. Eu não vim à frente porque eu não sabia se podia orar por ela ali. Eu disse, não, vamos orar por ela. Então a gente orou, enviamos uma palavra de cura. Hérnia, saia em nome de Jesus. Pronto. Aí, ok, pastor, pronto, ligue para ela. Aí, tem o telefone, liga, pronto, ligou. Aí disse, pronto, pergunta ela, manda ela procurar essa hérnia. Eu já fui ousado, né? Só estava eu e ele ali, né? Que qualquer coisa... Quando ela procurou, não encontrou a hérnia. Eu digo, você está curada. E nem fica, porque às vezes a pessoa é tão incrédula que fica, não, deve estar em algum canto. E tenta procurar, não, eu acho que foi para as costas. E procura tanto que aí depois acha, porque não acredita. Kent Reagan deu um relato que uma pessoa foi curada numa fila de cura, de dores nas costas, e não sei quanto tempo ela passou sem dor, mas estava um momento que ela estava, acho que na roça, e ela sentiu a fisgada nas costas. Ela disse, ai, a minha dor. Pronto, a dor voltou automaticamente. Tudo. A minha dor. Ou a minha dor voltou. Não, não é sua não. Jogue fora. Quando vier, você saia, porque você não tem permissão de ficar no meu corpo. Porque eu fui resgatado com um preço alto, alto de sangue. Uma vez eu orei por um homem, eu fui ministrar aula em Campo Grande, lá no Rema de Campo Grande esse ano. E no momento da aula, senti a direção de orar por cura. Então, fizeram a fila lá de cura. E eu acredito que de cura visível foram todas, exceto um, que eu acho que não era visível. Mas teve um homem que eu achei engraçado. Porque ele disse, qual o seu problema? Ele disse, qual o problema que você está sentindo? Ele disse, nas costas. Eu tive um acidente de trabalho que um cilindro bateu nas minhas costas. E desde esse momento eu sofro com dores. Eu, tá certo, a dor vai desaparecer agora, tá? Ele ficou assim, você crê? Creio. Pronto. Aí eu coloquei as mãos nas costas dele. Eu digo, dor, saia agora, em nome de Jesus. Não lembro a oração. Não faço a oração de ficar marchando, repetindo. Porque vai de primeira. É de primeira. Não é feito carro velho, né? Que vai ficar empurrando. Né? Não, palavra tem poder. Aí eu digo, pronto, você está curado. Faça um movimento que você não fazia. Aí ele arregalou os olhos. Vai, dobre as costas, vai pegar a mão dele. Quando ele fez assim, fez creco. Aí eu digo, oh meu Deus do céu, será que deu errado? Não disse isso não. Eu digo, faça o movimento, continue. E ele começou a fazer movimento e ele ficou admirado. Aí daqui a pouco começou a chorar. Eu disse, pastor, o senhor orou pela minha esposa. Até aqui, eu acho que foi um seminário de verão, não lembro, um evento. E minha esposa foi curada, eu acho que de chikungunya. Eu digo, mas olha para isso. Ele tem um exemplo da esposa, que a oração funciona, pela mesma pessoa que orou, né? E ele ainda ficou na dúvida. Não, aí tudo bem, foi para casa, feliz da vida, e não contou à esposa. Aí depois ele me deu um testemunho. 2 dias depois contou à esposa. Porque ele queria se certificar que estava curado mesmo. Aí eu digo, não é bonito um negócio desse? Não, se é curado, meu querido, tem que avisar para todo mundo chamar a existência. Agora, ele podia perder a cura se ele confessasse negativo? Eu acho que eu não fui curado, não. Imagina, numa manhã, ele acordar com a dorzinha. Ele disse, eita, não deu certo não. Aí a dor vem,
Até eu acho que propaga, né? Vai para as pernas, vai para tudo que é canto. Não, queridos, acredite. O profeta estava lá, o moço dele vinha, e vai lá, veja se tem nuvem no céu. O moço olhava, tem não. Ele disse, tá certo. Vai lá de novo. Peraí. Chegava lá, não tinha nuvem. Aí mandou ir várias vezes. Uma vez, chegou e disse, olha, tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele disse, pronto, manda o povo pegar a vasilha, se prepara, vai cair chuva, vai cair um temporal. Ele, só por causa de uma gotinha, um sinalzinho de eficiência, é o suficiente para você. Só isso para você declarar que vai acontecer e as coisas acontecem. Esse é o poder da palavra, o poder que cria, o poder que transforma, o poder que gera. Nós devemos ter essa consciência que até a nossa salvação, Mateus capítulo 12, vamos abrir lá. Você que está aqui e ainda não confessou a Jesus, olha o que diz em Mateus capítulo 12, verso 37. Diz assim, pelas tuas atitudes, diz assim? Não. Pelas tuas boas obras, pelas tuas palavras, serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenados. Romanos capítulo 10, no verso 10. Complementar esse versículo. Romanos 10, 10. No verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessar com a boca, confessar a quem? A Jesus como Senhor. Então a Bíblia diz que se eu fizer algo, que as minhas palavras, elas confessem Jesus como Senhor. Essa palavra Senhor quer dizer curios, quer dizer dono. Possuidor. Então, se você chama a existência com a sua boca, Jesus é meu dono, eu pertenço a Jesus, sabe o que é que vai acontecer? A tua palavra vai te justificar, que a Bíblia garante, dizendo, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E pessoas querem ser salvas pelas obras, pessoas querem ser salvas pelo merecimento, pessoas querem deixar de fumar, deixar de beber para merecer a salvação. Não, para você ser salvo é necessário você somente falar. Confessar Jesus como Senhor, teu dono. E muitas pessoas vêm aqui para a igreja. Ah, eu vou para a igreja, eu gostei, é muito bom o louvor, muito bom aqui a palavra. Mas se você ainda não confessou a Jesus Cristo como teu Senhor, você precisa fazer isso. Para que o poder criacional das palavras se manifeste a tua salvação. E o que é que vai acontecer? Tudo proveniente dos presentes divinos para os justificados por Jesus vai vir para a sua vida. Independente se você mereceu ou não. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós criamos uma identificação com Ele. Nós nos tornamos um com Cristo. Então, quando Deus olha para você, Ele vê quem? Cristo. Quando você precisa de alguma coisa, você pede em nome de Jesus, então Ele vai conceder por causa de Cristo. Ah, eu não mereço o batismo com o Espírito Santo. Sim, por causa de Cristo. Não é por causa das suas obras, não é por causa do que você merece, mas por causa de Jesus. Como é que aconteceu? Porque você confessou Jesus como teu possuidor, teu dono. Isso trouxe manifestação. Provérbios capítulo 18. Eu queria chamar o grupo de música. Verso 21. Diz assim: morte e vida estão no poder de Deus. Na sua Bíblia diz o quê? Está no poder de onde? Você pode gerar morte para a sua vida, morte dos seus projetos, morte do seu casamento, morte dos seus relacionamentos com filhos, com filhas, por causa do que você fala. Mas também você pode promover vida. Como? Com o poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então Deus nos estimula a bem utilizar a nossa língua.
A chegar no trânsito, quando tiver problemas, não dizer que vai pegar engarrafamento, mas vai pegar trânsito livre. Não dizer que o dia vai ser ruim, que a segunda-feira é cinzenta. Não, é segunda-feira especial. Segunda-feira extraordinária. Não dizer que o comércio está ruim com poucas vendas. Não, o comércio está excelente para mim. Para você pode estar ruim. O chefe dizer, olha, estamos num momento de muita crise. Para você não. Você diz para si, né? Para não ficar sendo chato, né? Para mim não, para mim não. Para mim está uma bênção espetacular. Você é especial. Você tem uma aliança. E como é isso? Deus quis assim. A palavra funciona. Da mesma forma, se um ímpio pegar isso e começar a praticar, ele vai se dar mais bem do que você, se não praticar. Morte e vida estão no poder da língua. No verso anterior, olha o que diz também. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Do que produz os seus lábios, você vai ter a recompensa, você vai se satisfazer. E eu queria encerrar com um versículo que eu acho extraordinário. Joel capítulo 3, no verso 10. Queria projetasse na tela. Joel capítulo 3, no verso 10. Diz assim: Forjai espadas das vossas relhas, de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Não é diga ao fraco. Não é você chegar dizendo, encontrou um fraco, diga assim, olha rapaz, eu sou forte. Não, a Bíblia diz, se você está fraco, sabe o que você vai dizer? Eu sou forte. Podemos usar mais isso, né? Diga o pobre, eu sou rico. Diga ao endividado, eu tenho dinheiro sobrando. Diga ao que está com dor no corpo, eu sou curado. A própria palavra nos estimula a isso, a declarar. Se sua situação está ruim, você vai dizer o contrário.